Eu tinha uma função de gerência, né, numa região do país aí pela Coca-Cola, e eu mudei de função e uma pessoa me substituiu. E eu lembro até hoje, eu estava parado na fila do refeitório lá da Coca-Cola no Rio, a pessoa me chamou para conversar e falou, cara, eu preciso te dar um feedback aqui e tal. E falou, olha, eu nunca vi um time tão mal preparado como o time que eu acabei de receber. Time que não sabe fazer apresentação, que tudo depende de mim, etc. E naquele momento, cara, eu senti uma vergonha tão grande, não por mim, não, mas porque as pessoas que estavam lá foram julgadas pela minha incompetência como chefe, minha incompetência de saber gerir pessoas naquele momento. A humanidade, ela quase que se esvai um pouco, porque a pessoa quer mostrar o quão bom profissional eu sou, né? Porque a gente é ensinado assim nas organizações, né? Ninguém na organização, poucas organizações dão um prêmio para quem cometeu o maior erro, né? A gente sempre premia o case de sucesso, esse tipo de coisa. Tem um negócio de excelência que é muito interessante, porque eu vim de Nestlé e Coca, que são empresas que têm, por exemplo, todo o cuidado na fabricação do produto. Então, assim, se você vai pegar um produto da Nestlé na gôndola ou da Coca-Cola, você sabe que tem um nível de qualidade ali. Não é um tema de homem contra mulher, é um tema de representatividade, é um tema que mulheres hoje são subrepresentadas, né? Então, assim, eu melhorar essa representatividade, não é eu manda todos os homens para casa, o homem não trabalha mais, o mundo é das mulheres. Ninguém está falando isso, as mulheres não estão dizendo isso. Nós estamos dizendo, dá oportunidade para a gente ter representatividade, para a gente começar a olhar o mercado como ele realmente é e a gente poder contribuir, né? Esse é o podcast das pessoas e produtos que movimentam a minha, a sua, as nossas vidas. Hoje nós temos a honra de receber o Thiago Coelho, no Pessoas e Produtos. O Thiago é um líder visionário com uma carreira notável no setor de alimentos e bebidas. Ele iniciou sua trajetória profissional na Nestlé e posteriormente fez uma carreira brilhante na Coca-Cola, onde atuou como diretor regional no Brasil, vice-presidente da América Central e gerente geral para as unidades do Peru e Equador. Além disso, o Thiago desempenhou um papel fundamental nas operações globais do marketplace digital da Coca-Cola. Atualmente, o Thiago é diretor-geral das operações da Estrela Galícia no Brasil e se destaca como a liderança inclusiva, promovendo a diversidade e o empoderamento feminino, além de mentor de executivos que buscam o próximo degrau na sua carreira. E eu fiz questão de deixar por último aqui a função mais importante da carreira que o Thiago tem hoje, que é o de ser papai do Rafael, que nasceu há poucos meses. Thiago, bem-vindo ao Pessoas e Produtos. Como que você está? Obrigado, Bruno. Super feliz de estar aqui. Agenda com horários duplicados agora, né? Porque é o trabalho durante o dia, a função de pai à noite e durante o dia também. Mas um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Thiago, começando já com o tema, eu te acompanho há algum tempo no LinkedIn, as suas postagens, a gente começou inclusive com algumas interações, né, a se conhecer, trocar algumas mensagens, e eu vejo que você tem uma pegada bastante humanizada no seu estilo de liderança, então eu quero te perguntar justamente sobre isso. Nos dias de hoje, como ser um líder humanizado em um mundo que busca tanta performance? Tanta performance e tanta perfeição, né, Bruno? Bruno, tive a oportunidade de começar minha carreira numa função de base de uma indústria, né, como promotor de vendas da Nestlé, ali, abastecendo gôndola do supermercado. E eu acho que ao longo do caminho de carreira você vai lidando com muitos perfis diferentes de pessoas, né, cara? Desde da pessoa, no meu caso, que eu cuidava do estoque do supermercado, que eu tinha que ter uma boa relação, porque quando você vai fazer um balanço no final de semana à noite, você tem que garantir que suas coisas estão bem organizadas, né, cara? Pra você não ou virar a noite inteira ou ficar 3 horas fazendo balanço, que depende muito disso. Quando você é vendedor, você atende a senhora, que é mãe de família, dona do ponto de venda, até um empresário que é presidente de uma GR, né, ou de um Pão de Açúcar. Assim, você lida com muitos tipos de pessoas. E ao longo da minha vida, essa foi uma paixão que despertou em mim, assim, de gostar de lidar com gente, né, de estar próximo, assim, de ter contato com pessoas.
Isso me serviu muito, cara, para ir desenvolvendo ao longo desse caminho bastante empatia, né? Assim, tentar entender a pessoa que está do outro lado, por que ela está agindo do jeito que ela está, por que ela está fazendo o que ela está fazendo e tudo isso. E isso me permitiu, ao longo do meu período de me formar como líder, além da minha formação com feedback de par e de amigos, de chefes, do próprio time, de criar um ambiente de segurança, porque as pessoas se sintam seguras para estar ali, para comunicar, para te contar as coisas, para poder te dar esse feedback, né, cara? Você ter mudanças genuínas no seu comportamento versus aquilo que as pessoas estão te falando. Acho que esse combo me deu uma abertura de estar próximo das pessoas, assim. Então, eu olho o meu dia a dia e eu acho muito importante, se você ver meus posts ali no LinkedIn, os que tem mais engajamento é quando eu falo de algum tropeço que eu tomei na minha carreira, né? E eu acho que é isso que conecta as pessoas poderem ver, cara, que no contato do outro lado tem outro ser humano, né? Que passa perrengue, que passa aperto, que tem frustrações, que tem ansiedades, que sorri, que chora, igual você, né, cara? E no final das contas, a gente vai aprendendo hoje no mundo moderno aí, desse mundo online e offline, que já não se destaca mais um outro, né? Você tá nos dois ao mesmo tempo, que pessoas se conectam com pessoas ainda, né? Eu sempre brinco que tá todo mundo hoje falando de inteligência artificial, de quantos robôs vão substituir a gente. Quando a gente puder exercer o que a gente tem de único, que é a nossa humanidade, eu não tenho medo, não tenho receio dessas coisas que possam vir. E eu acho que isso é o que faz a gente único, poder olhar um no olho do outro e empatizar, e entender a pessoa, ver o outro ser humano que está do outro lado. Eu acho que isso que me permitiu chegar hoje, tendo essa visão e ter essa conexão, conseguir construir essa conexão com os times que estão próximos de mim e com as pessoas que jogam nesses times, né, cara? Você falou algo justamente que eu quero abordar aqui, que você é muito aberto no LinkedIn para falar sobre vulnerabilidades, fraquezas, tropeços, como você falou, vida pessoal também, que isso transmite uma visão bastante humanizada da liderança, bastante humana. Quando que você decidiu ter esse tipo de abordagem? Qual foi o gatilho para você partir nesse sentido? Cara, durante a pandemia, eu sempre fui muito apaixonado por esse tema de desenvolvimento. Sempre não, né? Eu aprendi a ser. Eu até tenho uns posts que eu falo lá que eu tomei um feedback bem duro de um pai meu, merecido, né, em algum momento. E naquele momento eu decidi mudar muita coisa em relação a como eu era como líder, como eram as minhas relações com as pessoas nas organizações, etc. E tem uma coisa... Conta sobre esse feedback, Thiago. Dá um exemplo desse post que eu sei exatamente qual é. Eu te perguntei sobre ele. Conta desse post, é bem legal, né? Eu tinha uma função de gerência, né, numa região do país aí pela Coca-Cola, e eu mudei de função e uma pessoa me substituiu. E eu lembro até hoje, eu estava parado na fila do refeitório lá da Coca-Cola no Rio, a pessoa me chamou para conversar e falou, cara, eu preciso te dar um feedback aqui e tal. E claro, eu nunca vi um time tão mal preparado como o time que eu acabei de receber. Time que não sabe fazer apresentação, que tudo depende de mim, etc. E naquele momento, cara, eu senti uma vergonha tão grande, não por mim, não, mas porque as pessoas que estavam lá foram julgadas pela minha incompetência como chefe, minha incompetência de saber gerir pessoas naquele momento. E foi um feedback, cara, que eu sempre falo que eu considero um dos feedbacks mais valiosos que eu já recebi na minha carreira, porque me abriu o olho, porque eu achei que eu era um bom gestor. Achei que eu era um cara, legal. Nada disso, assim, era completamente diferente do que eu imaginava. Então, tomei uma decisão ali de que eu não ia passar mais por isso e que as pessoas que trabalhassem comigo não iam passar mais por isso. Então, cara, eu comecei a ler, eu comecei a me preparar, a estudar, a fazer mentoria, a olhar gestores que eu admirava, que tinham comportamentos que eu achava que eram comportamentos de liderança interessantes. E isso me formou muito, né, cara, do que eu sou. E eu acho que você... A partir dessa decisão que eu tomei, eu consegui trazer para o meu dia a dia e aprendendo o valor que as pessoas têm na organização, o valor que as pessoas têm no dia a dia, né? E para mim essa importância se tornou muito grande. Eu entender que se eu posso deixar um legado positivo para o mundo que eu vivo hoje, para esse planeta que a gente tem, para essa vida que eu tenho, de olhar lá no último minuto e falar, poxa, eu tenho orgulho de quem eu fui durante a minha vida. As organizações, talvez a Estrela Galícia, talvez não, certamente daqui a 10 anos não vai nem lembrar quem foi Thiago. Mas as pessoas que eu pude, cara, tocar de uma maneira positiva, deixar um grão de areia ali de contribuição na vida delas, muito provavelmente vão olhar e falar assim, pô, aquele cara me ajudou em algum momento, aquela pessoa fez uma diferença na minha vida. Isso vai me deixar um legado vivo, poder deixar alguma coisa melhor do que eu encontrei no meu caminho nessa vida, né, cara? Então,
E isso é uma coisa que é muito forte para mim. E nas redes, eu comecei a demonstrar de uma maneira muito clara que, assim, o ser humano do outro lado também tropeça, também passa por aperto, também passa por desafios. E o que eu aprendi com isso? Porque talvez, cara, você lendo um post que eu tô colocando ali de alguma falha minha ao longo da minha carreira, você vai falar assim, pô, tô passando por isso, deixa eu pensar nessas coisas aqui, que talvez eu possa evitar, né, essa dor na canela que o Thiago passou quando ele tomou essa chuteirada aí, né, cara? Então, os meus posts lá em abril, quando eu comecei a usar o LinkedIn para ganhar um pouco de voz nesses temas que são importantes para mim, como desenvolvimento de pessoas, liderança feminina, uma das coisas que eu resolvi fazer foi, deixa eu falar um pouquinho também das experiências que eu passei, porque pode ser que alguém olhe e fale assim, poxa, isso me serve, né? E dentro desse contexto todo que eu te dei, é mais uma contribuição para as pessoas, né? Não, eu achei muito legal quando vi esse post específico que você falou, até escrevi quando eu li, fiz um comentário também. E muitas pessoas com certeza leram e pensaram, pô, isso aqui já aconteceu comigo também, mas não abriu, né? É uma diferença, quando a gente se abre para o mundo, a gente mostra as nossas vulnerabilidades, isso nos torna mais fortes e deixa as outras pessoas mais fortes também, é muito legal. Eu acho que com toda a abertura que a gente, todos os benefícios que a internet, que toda essa era digital está trazendo para a gente, os milhares de benefícios que tem, a gente tem uns cuidados também que começaram a ser construídos, que é a perfeição, né? Eu tive experiência agora com o Rafael, né? O Rafa, quando ele nasceu, o Rafa é meu filhinho aí vai fazer 3 meses. Quando o Rafa nasceu, ele teve dificuldade de amamentar, porque ele tinha a língua presa, ele tinha um freno que a gente teve que fazer cirurgia com laser, né, para tirar. Eu e a Luciana, minha esposa, quando a gente acompanhava nas redes sociais, você começa a seguir um monte de coisa, né? Porque vai ser pai novo. Cara, é todo mundo perfeito, cara, assim. Então, assim, quando o nosso filho estava com dificuldade de mamar, nós como pais, né, e principalmente a minha esposa, porque para ela é algo que é uma função natural dela amamentar, pô, nós temos um problema. Onde que a gente está errando? E quando você vai atrás dos dados, por exemplo, eu que estou sempre em cima desse tema de feminismo, de liderança feminina, etc., quase 80% das mulheres têm problema de amamentação. Assim, nós não fizemos parte de uma minoria que estava com problema. Nós fazemos parte de uma realidade que acontece no dia a dia. Mas quando a gente estava olhando muita coisa dentro de uma rede social, poxa, as crianças nascem morrendo de fome, vão lá, chegam, mamam, é uma maravilha, né, cara? E quando você transforma isso para uma rede como o LinkedIn, que é uma rede profissional, onde a humanidade ela quase que se esvai um pouco, porque a pessoa quer mostrar o quão bom profissional eu sou, né? Porque a gente é ensinado assim nas organizações, né? Ninguém na organização, ou poucas organizações, dão um prêmio para quem cometeu o maior erro, né? A gente sempre premia o case de sucesso, esse tipo de coisa. Então, quando você demonstra um pouco da vida como ela é, que você, independente de você ser um diretor, um vice-presidente, um presidente, um gerente, um promotor, você passa por apertos que as pessoas normalmente passam, você cria uma ligação onde a pessoa fala assim, poxa, legal, eu também posso chegar aí onde está essa pessoa, porque ela é como eu, né? A única diferença é que ele tem que talvez ter experiências diferentes, seguir um caminho diferente do meu, mas no final das contas, ele é um ser humano como eu, cara, e nós temos a grande capacidade de ter uma máquina aqui que permite a gente chegar onde a gente quer chegar, obviamente considerando as possibilidades que cada um tem de chegar lá em relação a toda a estrutura social que a gente tem, né? Mas no final das contas, quando um promotor olha e fala assim, poxa, olha que legal, cara, o Thiago tá como número 1 lá da Estrela Galícia no Brasil, será que eu posso? Pô, em teoria pode, né, cara? Em teoria é um caminho que você também pode fazer. Então, eu acho que isso abre um pouco mais esse outro lado que eu, quando eu era mais jovem, o LinkedIn estava começando um pouquinho, você vê aqueles super executivos e fala assim, poxa, não sou eu, não é para mim isso aí. E não é verdade, né, cara? Não é verdade. Exato. A famosa crença da perfeição. E esse exemplo que você deu da amamentação aproxima as pessoas, né? A gente se sente conectado. Isso faz bastante sentido. Agora, Thiago, aproveitando, você comentou da trajetória, né? Como você começou lá atrás, na gôndola e tal, fazendo reposição de produtos. Conta da sua história, até para inspirar outras pessoas. Porque assim, você começou
de uma atividade bastante operacional e teve a chance de trabalhar em grandes empresas. Hoje está na Estrela Galícia, mas nas maiores empresas de consumo você trabalhou, na Coca-Cola, na Nestlé, enfim. Fala da sua trajetória para a gente, até para inspirar outras pessoas. Cara, eu comecei como promotor, né, que é uma carreira que eu me orgulho muito. Vários promotores entram em contato comigo no LinkedIn, eu acho bem legal, assim, que eu falo, cara, assim, tem admiração. Que legal. Eu acho muito legal, porque assim, eu tenho admiração até hoje, porque quem eu sou hoje passa por isso, né? Onde eu estou hoje, ela intrinsecamente passa por isso, né? E aí eu segui uma carreira na Nestlé muito mais comercial, eu fui vendedor, aí nós tivemos um processo interno de trainee na Nestlé para vagas de marketing, eu me inscrevi e passei num desses processos, aí eu fui trainee para Nescafé na época, depois eu fui gerente júnior de marketing, e aí eu fui para ser comercial no Rio Grande do Sul, para abrir uma operação de Nescafé no Rio Grande do Sul. Morei 1 ano e meio em Porto Alegre, né? Muito legal, assim. Foi aí que começou já minhas mudanças por empresa, né? Saindo do lugar. Depois da Nestlé, eu tive um intervalo, que eu fiquei 1 ano fora por temas pessoais, e aí a Coca-Cola me achou no caminho. Fui para Cuiabá, morei 1 ano e meio também em Cuiabá. Conheci muita gente que tem uma amizade até hoje, assim, acho que essa foi uma das coisas muito legais que eu aprendi na minha carreira, e você adotar essas coisas, essas presenças locais como algo positivo que você pode ter de experiência na vida, né? Aí passei 6 anos em Fortaleza, depois disso, fui gerente regional lá em Fortaleza, tanto para refrigerante como para outras categorias que não eram refrigerante. Aí mudei para o Rio, pela Coca-Cola ainda, aí foi a minha primeira diretoria, eu assumi a região do Rio de Janeiro, né, pela Coca. Aí eu fui do Rio de Janeiro, eu fui para Argentina, Chile e, por último, Peru, né? Então, a minha própria função global de B2B, eu estava baseado no Peru. Aí eu queria voltar para o Brasil, minha esposa falou, olha, cara, estive com você todo esse tempo, agora eu quero retomar minha carreira. E é um pedido justo, assim, totalmente justo, principalmente para um cara que defende as pautas que eu defendo, assim, é justíssimo, né? Então, assim, ela entendeu o meu momento de carreira e me acompanhou, agora eu preciso entender o dela, é importante como família, a gente voltou. Eu, infelizmente, não consegui voltar pela Coca, a gente não chegou num acordo, mas tudo bem, faz parte, né? Eu acho que como qualquer um, tem momentos que a gente não está na mesma página, tudo bem, eu tenho grandes amigos, admiro até hoje Coca-Cola, hoje, pela Estrela Galícia, são parceiros comerciais importantíssimos. Resolvi voltar para o Brasil. No Brasil eu voltei para Iguatemi, que é a empresa de shopping centers, né? Então, um segmento completamente diferente que eu estava. Eu achei que foi um desafio interessante. Uma empresa, cara, que tem um negócio de excelência que é muito interessante. Porque eu vim de Nestlé e Coca, que são empresas que têm, por exemplo, todo o cuidado na fabricação do produto. Então, assim, se você vai pegar um produto da Nestlé na gôndola ou da Coca-Cola, você sabe que tem um nível de qualidade ali. Tem um padrão de qualidade definido. Total. Quando você leva isso para serviço, né, para o modelo de negócio de um shopping center, aí é outro patamar a diferença, porque aí é um pensamento de como eu encanto o meu cliente todos os dias, porque eu preciso que ele volte. E que esse pensamento serve para a indústria de bem de consumo, né, cara? Então, hoje eu olho para a Estrela Galícia, na própria Nestlé e Coca-Cola, como é que nós, o nosso time de marketing, as nossas marcas, a nossa comunicação, ela encanta o cliente todo dia, né? Mas eu fiquei pouco tempo em Iguatemi, eu fiquei 10 meses só no Iguatemi, eu pude contribuir muito pouco, 10 meses nunca é um tempo suficiente, né, para você chegar e realmente fazer o trabalho que você precisa fazer, que foi quando a Estrela Galícia me achou. E a Estrela Galícia veio com uma oportunidade muito interessante que me fez abrir mão daquele caminho que eu estava no Iguatemi naquele momento, e optar por esse caminho de volta a bem de consumo na Estrela Galícia. Então, era a oportunidade de ser número 1 numa empresa de um segmento que é extremamente competitivo no Brasil, da cervejaria, que é a cervejaria hoje que mais cresce no mundo, nos últimos 3 anos somos a cervejaria que mais cresce no mundo, que tem uma história para contar para o consumidor e uma parceria estratégica com a Coca-Cola, que eu conheço bem, que são parceiros incríveis de negócio. Eu falei, poxa, aí tem algo que me atrai muito, né? A ponto de eu não fechar o ciclo numa empresa e acabar mudando para outra. E aí eu decidi vir para a Estrela, cara. E a gente, o ano passado foi um ano de bastante estruturação. A gente saiu de ser quase que um posto avançado no Brasil para ser realmente o Brasil ser uma aposta da organização.
Então, dá uma cara já para a empresa realmente de, poxa, desde o escritório até o time, as áreas, a gente rever se estava tudo no lugar correto, se a gente tinha estrutura correta, né? Armar bem a empresa. Para esse ano, agora em agosto, a gente começou já dia 19 passado, já soltar um novo posicionamento, não de marca, mas da companhia no Brasil, né? É contar nossa história, contar quem nós somos desde a Espanha até aqui no Brasil, como que a gente chega e para onde a gente vai, né? E trazer o consumidor junto da gente através de um movimento que a gente está criando, que chama o movimento Big Craft para o Brasil, que vai ser algo bem, bem legal de se fazer e eu acho que bem diferente dentro do segmento de cervejas, né? Então, esse foi o caminho, com muitas curvas, mas se eu pensar numa linha reta, foi um pouco isso. Thiago, uma pergunta. Você que foi evoluindo na carreira e chegou em funções de liderança, a pergunta que eu tenho é a seguinte: quando você chega numa nova função, um novo cargo, até tendo eventualmente o exemplo da Estrela Galícia também para você citar, você chegou, sentou na tua mesa. Quais são as primeiras ações que você toma para você entender o negócio, impactar o negócio? Você tem um framework mental ou estruturado que você executa nos X primeiros dias para você entender o negócio? O que você faz? Eu sou super fã daquele livro Os Primeiros 90 Dias, né? Se eu mudo de função, eu levo ele debaixo do braço, porque assim, o negócio ali ajuda. E quanto maior é a tua posição, mais abrangente, maior que eu digo não é de cargo não, mas é mais abrangente, né? Então assim, igual no meu caso, que eu já tive um país inteiro agora, de novo, né, como o Brasil todo, dentro de Estrela Galícia, são muitas coisas que você tem que se envolver. Então uma coisa era quando eu era, sei lá, gerente comercial, você tem que entender, né, da parte comercial, aprender sobre aquilo, evoluindo, se desenvolvendo para chegar na excelência. Você assume um país inteiro, cara, você tem um monte de área que você tem que estar de olho, né? Você tem que estar de olho desde reputação corporativa, os parceiros que estão com a gente, fornecedor. É um mundo que você tem por aí. Então, eu acho que é um livro que ele dá um pouco de estrutura de como fazer isso. O meu primeiro passo, normalmente, cara, é falar com todo mundo da empresa. Tá? Então, assim, eu cheguei em Iguatemi, eu fiz 1 a 1 com cada uma das pessoas. Aliás, em Iguatemi, eu cheguei no Peru pela Coca-Cola, eu fiz entrevista com todas as pessoas do Peru, um por um, né, do time. Cheguei no Iguatemi, mesma coisa, fiz entrevista com todos os membros do time. Aqui na Estrela Galícia é a mesma coisa. Então, assim, aliás, essa é a segunda coisa. A primeira que eu faço é falar com o meu time, falar com todo o time. Tipo assim, ó, hoje é meu primeiro dia, cheguei. Porque eu lembro, às vezes, do passado das organizações que eu tive, e às vezes chega um chefe novo, cara, você só vai conversar com ele dali um mês. Sabe o porquê? Porque o cara é muito ocupado com ele. E eu não, eu gosto que as pessoas vejam a minha cara, ó, tô aqui, cheguei, vou fazer isso agora nos primeiros meses, então vou ter reunião com vocês, quero que vocês venham preparados, me contem desse ponto de vista assim, assim, assim. Então eu ouvi muito das pessoas porque eu preciso entender onde que elas estão para eu poder mover a organização. Eu não sou um cara que eu acredito em mover a organização, tipo assim, eu mando ir para lá e vai todo mundo, porque eu acho que não funciona. Eu acho que as pessoas têm que querer pertencer àquele caminho que a gente vai seguir. Essa é a primeira coisa. A segunda, cara, é entender, eu normalmente peço para o time fazer um assessment para mim, uma visão de como é que está o negócio. Assim, eu dou alguns direcionais do que eu gostaria de ver, mas assim, me conta a história do negócio. O que está bom, o que está ruim, o que está funcionando, o que precisa fazer, o que precisa deixar de fazer. Me conta, dê o ponto de vista de vocês, né, como organização. Isso me situa um pouco onde eu estou e, em paralelo, eu estou aprendendo muito sobre o negócio, sobre como é que é. Então, obviamente, no caso de uma Coca-Cola, de uma Nestlé, de uma Estrela Galícia, como são segmentos parecidos, então tem coisa que você já sabe um pouquinho mais de o que procurar, né? No Iguatemi, por exemplo, cara, eu levei 6 meses para poder aprender mesmo, porque era completamente diferente. Então, assim, tinha que sentar com as pessoas que conheciam, que estavam há anos fazendo aquilo, para me explicar, para entender, porque antes de eu conseguir fazer uma pergunta inteligente, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso conhecer do modelo de negócio, preciso conhecer como aquilo funciona. Então, esses são os meus primeiros 3 passos, cara. Conhecer as pessoas, me apresentar, conhecer as pessoas e saber onde que a gente está parado em termos de pessoas, né? Nesse momento eu estou avaliando as pessoas, mas não avaliando de maneira pejorativa, avaliando assim, cara, poxa, estou feliz de estar aqui, não estou porque me falta isso ou aquilo, até para eu saber como que eu movimento essas pessoas. E o terceiro, aprender do negócio, para eu poder conseguir, depois, com o conhecimento, a bagagem que eu já trago,
e influenciando as pessoas, contribuir de maneira construtiva para o negócio, né? Sim, perfeito. E um cargo de uma função alta ou de liderança, né, como de um país inteiro, como você citou, geralmente você é contratado pelos stakeholders, decide você essa pessoa. E você, os stakeholders te apresentam o negócio, te falam sobre a empresa. Aí você tem um cenário, você tem uma visão. Você sentou na cadeira, como você citou, e começou a falar com todo mundo, com a empresa toda, aí você consegue fazer uma correlação do que as pessoas sentem no dia a dia. E isso é muito rico, imagino eu, você pode dar exemplos pra gente, das histórias, dessas interações, das conversas individuais, porque aí surgem insights assim, impressionantes que vai delimitar ou direcionar todas as ações que você vai tomar dali para frente, depois dos 90 dias que passou esse período inicial. Sem dúvida. Cara, eu já tive situações, por exemplo, um dos funcionários passava 5 horas por dia fazendo copy-paste numa planilha Excel para emitir um pedido. Então, assim, numa posição como número 1 de uma organização ou como número 2, se você não quiser se envolver nisso, você nunca vai ver. Só que acontece, é normal de ter ineficiência da empresa, porque às vezes as pessoas às vezes elas mesmas não se perguntaram por que eu faço isso dessa maneira. Ou às vezes elas estavam em uma organização que não encorajava elas a desafiarem o status quo e se perguntarem por que faz isso. Então, assim, é melhor eu fazer e ficar quieto. Então, acho que quando você pega uma conversa com cada um, você ouve os anseios das pessoas, você ouve os temores das pessoas, você ouve o que conecta elas com a companhia, você ouve o que conecta elas com o mundo que elas estão. Assim, você está aqui por quê? Pô, eu tô aqui porque é só mais um emprego que eu não aguento mais esse lugar? Ou eu tô aqui porque, cara, eu passei tanto perrengue já, mas eu acredito tanto nisso por causa disso. Vai entregando para você insights muito valiosos sobre a razão das pessoas estarem ali. E eu sou um cara, bicho, eu sempre acreditei que as pessoas querem contribuir. Esse negócio de tipo assim, ninguém aqui quer ajudar, as pessoas estão aqui para tirar o máximo da empresa. Tem gente assim? Tem, lógico. Toda organização, todo lugar tem. Mas eu acredito que boa parte das pessoas que está aqui, cara, não veio aqui à toa, não veio aqui só para bater o relógio e ir embora. Eu acho que como ser humano é muito natural que a gente queira olhar para trás e ter algum orgulho do que a gente está fazendo. Eu pelo menos acredito muito nisso. Então, quando você conversa com as pessoas, você entende qual é a chave que eu preciso ajudar cada um a virar também, para que essas pessoas olhem e falem assim, poxa, aqui é o lugar que eu quero estar. E eu quero ajudar essa turma que está aí na liderança, os meus pares, os meus subordinados, a fazer diferença, porque eu quero contar essa história para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto, para o meu amigo, para minha mãe, para o meu pai, né? Então, para mim tem essa vantagem de você entender os motivadores de cada um e as coisas que a gente pode melhorar como organização também, para que essas pessoas queiram estar ali, né? É um tema de retenção também. Sobre o tópico gestão de mudança. Você liderou diversas transformações de negócios, integrações de negócios, M&As. A pergunta é como gerenciar essas integrações e garantir uma transição suave entre empresa, pessoas. Se você pudesse dar exemplos, acho que seria bem legal. Bom, cara, é complexo porque você tem níveis muito diferentes dependendo do que você vai fazer, né? Então, por exemplo, quando eu fui para a Argentina, a Coca-Cola tinha acabado de comprar o Hades, que é aquela bebida de soja da Unilever, né? Então, assim, você está trazendo uma empresa inteira para dentro da Coca-Cola. Isso é um bicho completamente diferente. Está vindo uma pessoa que está ali no chão de fábrica, de uma fábrica de leite de soja, que ele está trabalhando em outra cultura, que é diferente da tua cultura organizacional. Então, assim, é um organismo vivo, né? Empresa de pessoa. E a empresa é um organismo vivo, né? Total. A ADES tem a sua filosofia, a sua cultura, tem um organismo vivo que se transforma e você vai integrar dois organismos completamente diferentes. Total. E não diferente do que eu te falei antes, eu começo por aí, né? Então, assim, quando a gente, no caso da Argentina, quando a gente comprou, a boa parte da fábrica, a Unilever entregou para a gente a operação e ela operou para a gente a fábrica durante 1 ano. Até para o nosso time técnico entender como é que funciona. E é muito legal, porque você vai lá conversar com as pessoas, assim, cara, você vai, por toda essa conversa aqui, você vai sair da Unilever e vir para a Coca. Qual que é a tua expectativa? Qual a imagem que você tem da Coca-Cola, né? Então, entender onde está a cabeça das pessoas é importante, porque você vai precisar conectar elas com uma nova cultura, com um novo negócio, com um novo caminho, que às vezes elas estão ou não estão disponíveis, tipo assim, não é isso que eu quero para mim.
Então, eu acho que, cara, né, em gestão de transição, a transparência e a administração de expectativa ela é muito importante com as pessoas. Para mim, eu diria que é o mais importante, porque todo o resto a gente como executivo é treinado para fazer, né? Olha o DRE, onde tem gasto, onde não tem, que área que precisa juntar com qual área, traz consultor aqui. Isso nessas empresas hoje em dia, cara, principalmente empresa grande, Coca-Cola, Nestlé, mesmo aqui nesse lugarista, você contrata consultor, cara, os caras vão fazer um excelente trabalho, você vai apoiar e juntar o time. Mas você pegar as pessoas e dar uma visão, dar uma direção e todo mundo olhar e falar assim, poxa, eu quero ir junto para lá, esse para mim é um grande mobilizador. Como líder a gente tem que fazer. Tem que entender se as pessoas querem ir para lá ou não e saber que vai ser justo que tem pessoas que não querem ir, né? E como que você apoia essas pessoas? Olha, então, para as pessoas que não querem ir para esse caminho, acham que, poxa, não é ali que eu quero estar, qual que é o meu plano de desligamento? Qual que é o meu plano de suporte dessas pessoas? Aqui, as que estão e querem ficar, o que é o suporte que eu dou para elas se adequarem à cultura da empresa que elas estão chegando? O que elas têm de bom que eu posso adequar à cultura da empresa que eu estou para absorver aquilo, né? Então, esse fator humano, para mim, nesse momento de mudança, ele, para mim, é o passo fundamental, né? Assim, de ter a visão de cada um, de como que você pega cada uma das pessoas e fala assim, poxa, quero ir para lá junto, né? E quem não quer, qual que é o caminho que você faz para ser justo com essas pessoas? Porque é normal, isso pode acontecer também. Mas esse é o fator decisivo, porque o resto, cara, ou você tem conhecimento, você paga consultoria, tem gente que sabe fazer. Poxa, a Coca-Cola, quando eu fui comprar uma empresa de lácteos na Argentina, a Coca-Cola, pô, tem uma área gigante de M&A em Atlanta. Então assim, eu preciso ficar me estressando, eu ligo pro cara lá de M&A, ele manda um time aqui para ajudar e, pô, você faz. Só que o time lá da empresa que a gente vai comprar, esses caras precisam entrar rodando no dia 2 que você fez a aquisição. Como é que você entende como é que isso vai acontecer? Porque ele é o melhor cara que vai falar, o meu sistema conecta melhor com o seu dessa maneira. Eu compro leite desse jeito, e na sua área de compra, se a gente ficar assim, eu continuo comprando leite da maneira mais eficiente ou não. Eu vou aprender com esses caras, mas se eles não tiverem na mesma página que eu para isso, contratar uma empresa inteira, gente nova para colocar para rodar, vai atrasar o meu processo de mudança muito mais. Então, para mim é um fator fundamental, cara, de tudo que a gente vem falando aqui, é gente. São pessoas, né? E eventualmente, se você perde esse fator de sinergia, que você falou do conhecimento, eu comprei isso, às vezes até nos estudos de M&A não faz mais sentido aquela aquisição pela sinergia que você perde pelas pessoas, pelo conhecimento, né? Então é um ponto super importante. Um tema que eu sei que é bastante importante para você, Thiago, queria que você falasse sobre inclusão, diversidade e liderança feminina. Como que você, ao longo da sua carreira, vem ajudando e suportando esses pilares e como que você tem feito isso atualmente? Engraçado, a tua pergunta tem um viés interessante, porque é o seguinte, eu não venho ajudando e apoiando, né? Eu venho aprendendo e fazendo o que é o meu papel. A gente ter um mundo mais justo, né, cara? É muito interessante isso. Depois que eu tomei esse feedback duro que a gente contou no começo aqui, que eu mudei para o Rio para assumir uma nova função, eu tive um time que era a maioria de mulheres. E eu tive a sorte de, depois disso, durante um tempo, ter times ainda que eram a maioria mulheres, e depois de um entendimento da importância e dos resultados que eu tinha com esses perfis e com mais diversidade dentro do time, eu comecei eu mesmo a fabricar esse perfil. Então, assim, hoje, quando eu chego aqui na liderança desse Galícia, por exemplo, o Edu, que é o nosso RH, o mandato dele eu quero que seja o máximo possível algo diferente de homem branco hétero cis. Quero o máximo. Não estou dizendo que não pode, que não quero que tenha. Eu só quero que você me explique o porquê que para uma posição que existem diversos outros tipos de pessoa para poder sentar naquela cadeira, a gente está escolhendo uma que ainda é a maioria do mercado e a gente não está abrindo caminho para as outras. É porque eu sempre falo, falta de diversidade não é falta de competência, é falta de oportunidade para as pessoas. Não é possível num país que tem maioria de mulheres e maioria de negros que a gente não tenha gente competente para sentar numa cadeira. Que é aquela historinha, né? Para mim não interessa sexo, não interessa raça, eu quero a melhor pessoa. Não vem que isso conversa mole. Você conversa para si, não mover a agulha, né? Então, para mim é um tema, cara, que eu aprendi algumas coisas ao longo dele, que o primeiro é representatividade. Não dá para eu estar numa empresa que, em um país, de novo, de maioria de mulheres, por exemplo, e eu ter a maioria de um time de homens. Né? E aí eu caí no erro de, desde uma campanha até uma ação comercial, até
ações dentro da companhia está com um olhar masculino que não reflete a realidade do que é a vivência que outras pessoas têm, de outras maiorias ou minorizadas ou de minorias, né, cara? Então, esse para mim foi o primeiro passo, foi aprender muito com essas pessoas, da importância que isso tem e começar a provar e a sentir no meu dia a dia a diferença real de resultado que isso entregava. A segunda parte é que a minha esposa, ela é feminista suprema, assim, tipo, ela é muito feminista. Mas ela tem uma habilidade super importante que se chama paciência, paciência comigo, né? Então, ela é uma pessoa que ela entende que eu cresci com ouvidos masculinos, que eu cresci numa sociedade machista. Então, qualquer falha minha de fala, de posicionamento, etc., ela é uma pessoa que ela me chama e fala assim, poxa, olha, isso não foi legal por causa disso, disso, disso. E eu aprendo, né? E ela vê que eu aprendo e que eu faço uma mudança genuína, que é parte de quando as pessoas falam assim, poxa, você vê muitas vezes as pessoas que fazem parte de alguns marcadores sociais falam assim, cara, não tem mais saco para falar disso porque eu não sou obrigado. E realmente, você fala todo dia e as pessoas não mudam, cara, tem uma hora que você quer desistir, né? E ela teve essa capacidade comigo de diversas coisas ao longo do dia a dia que eu falo, que eu manifesto, porque, de novo, apesar de me considerar um cara acima da média dentro dos sistemas, eu ainda tenho todos os meus vieses da educação que eu tive, da sociedade que eu vivo, de poder me educar. Então, esse foi o segundo fator importante, né? Time de maioria mulheres, que me ajudou a entregar resultados superiores, né, que eu tive na minha carreira até hoje, da minha esposa, e um outro que é um lado muito pessoal, cara, é um lado que eu aprendi com esses dois pontos iniciais, que dentro daquilo que eu falei de poder deixar um legado, deixar um mundo um pouco melhor do que eu encontrei, que essa pode ser a grande contribuição que eu faço na minha vida, né, cara, melhorar um pouco as coisas que estão no meu caminho, esse propósito de ver nessas duas coisas, na transformação de mulheres em posições de liderança, essa transformação para esse mundo que eu gostaria de ver, né? E não por crença, por bandeira, você é de esquerda. Não é uma questão de esquerda. Hoje de manhã eu estava conversando com o pessoal e falei, olha, se você pega o Banco Central Americano, o Fed, eu acho que não deve ter estrutura ou organização mais capitalista do que o Banco Central Americano, né? O Banco Central Americano estima que a falta de igualdade salarial entre homens e mulheres no ambiente de trabalho gera uma perda anual para a economia de 13 trilhões de dólares. É dinheiro na mesa. Eu não sei você, mas 13 trilhões faria a minha vida. Acho que faria a diferença. Daria para contratar o Spotify Premium para ouvir. Exato. Então, assim, além das questões humanitárias, que a mulher normalmente ela dedica mais recursos para a saúde, educação, segurança, para o bem-estar do planeta, para as comunidades, além desse lado, eu tenho um outro lado que tem dinheiro na mesa, né? Então, assim, quando eu junto esse caldeirão todo, aí a mistura que dá para mim é um propósito, tipo, cara, eu dentro de querer deixar o mundo melhor ou fazer alguma coisa melhor ao meu redor, essa é uma agenda que está comprovado por diversas instituições, e não é um tema de bandeira feminista, mas é um tema de humanitário, um tema econômico, é um tema social, já apostado por McKinsey, Banco Mundial, Fórum Econômico Mundial, The Economist, põe nome aí, no que você quiser, eu tenho uma lista de coisas que mostram que, cara, esse é um tema que gera melhorias reais para a sociedade, para o planeta, para a economia. Então, foi um tema que eu resolvi agarrar, porque eu falei, conversa com o meu propósito e eu sei que dá resultado. E aí, tô aqui hoje, né, cara? Tem uma entrevista pro podcast, uma delas com várias mulheres que eu tenho falado, uma delas é a Carol Garcia, uma executiva da área de compras que está na Suécia hoje, em Estocolmo, trabalhando numa indústria farmacêutica. Ela dá um exemplo, assim, muito claro dessa disparidade salarial entre homens e mulheres. É muito legal ela contando a história. É trágico, obviamente, é uma história de alguns anos atrás, mas quando ela fazia o estágio numa empresa X, muito conceituada, e terminou o estágio e foi ser efetivada. Só que um colega homem tinha sido efetivado meses antes e a diferença salarial era de metade do que ofereceram para ela, 50%. Ela conta essa história, depois eu deixo o trecho desse episódio, vai pro ar futuramente, realmente é de se pensar. Né? Mas é isso, cara. Vai ter uma disparidade muito grande hoje, né? E você tem, de novo, pega aqui, eu posso dividir com você, se você quiser, a bibliografia toda que eu tenho dos meus estudos ao longo dos tempos. Todos os lugares mostram que mais mulheres em posição de liderança, e aqui um tema que a gente tem que abrir um parênteses e deixar muito claro para todo mundo que está ouvindo a gente, não é um tema de homem contra mulher, é um tema de representatividade, é um tema que mulheres hoje são subrepresentadas, né? Então, assim,
eu melhorar essa representatividade, não é eu manda todos os homens para casa, o homem não trabalha mais, o mundo é das mulheres. Ninguém está falando isso, as mulheres não estão dizendo isso. Elas estão dizendo, dá oportunidade para a gente ter representatividade, para a gente começar a olhar o mercado como ele realmente é e a gente poder contribuir, né? Esse nível de contribuição, por toda a fonte que você buscar, gera melhores resultados para as organizações, gera melhores resultados para a sociedade. Então, assim, o fato dele não acontecer é porque a gente está numa sociedade acostumada, nos últimos 3.000 anos, de pessoas sentadas em posições de poder que para elas é muito tranquilo estar ali. Pô, se eu sou homem branco, hétero cis, na minha cadeira é muito confortável. Eu perpetuar isso vai continuar sendo confortável. Por que eu vou querer mudar? Então, enquanto eu não tiver a consciência de que o porquê é um planeta melhor, uma sociedade melhor, uma melhor economia, XPTO, e que está provado por A mais B, enquanto isso não mudar, a coisa não acontece. E aí entra um outro ponto que eu venho colocando muito, que é como a gente traz mais homem para o jogo. Eu preciso de mais homens nesse jogo. 85% das posições de liderança são ocupadas por homens. Se esses caras não mudarem a mentalidade, são eles que estão com a caneta hoje assinando. Aí chega lá no dado da ONU, que a igualdade vai acontecer em 130 anos, bicho. E eu não tenho 130 anos para esperar, o planeta não tem 130 anos para esperar a gente ter uma melhoria considerável na qualidade de vida do ser humano, da qualidade social que a gente tem, de saúde, bem-estar, segurança. Não dá para esperar, né? Então, trazer mais homens para o jogo. Então, não é uma conversa de homem contra mulher. É uma conversa de como a gente, junto como sociedade, tem representatividade. Essa representatividade, ela parte de uma base básica que independe de raça, independe de sexo, independe de orientação sexual, independe de gênero, independe do que você quiser, que é o simples fato de eu poder pensar diferente de você e a gente se respeitar por isso. Então, assim, isso já é uma base importante, só que eu preciso levar ela para um outro nível agora, que é o que eu falo, por exemplo, de liderança feminina, que é um nível que o mundo está precisando, que é de melhores resultados, tanto financeiros como sociais e assim por diante. Então, o meu tema de diversidade, ele se encaixou muito bem com o meu propósito, e ele se encaixou numa agenda que eu acho que ela é muito transformacional para o planeta e para a sociedade. Ainda sobre o tema liderança feminina, como ele conecta com o trabalho que você tem feito de mentoria para executivos? Porque você comentou comigo sobre o trabalho que você tem feito e também como você tem... Enfim, dá os exemplos pra gente, acho que é melhor. Tem várias coisas, né? Por exemplo, eu falei aqui da Estrela Galícia e na Coca-Cola, quando eu estava no Peru e Equador, foi a mesma coisa. Então, assim, a gente sempre garantir que toda a parte de atração da organização e a organização em si estão sendo transformadas para poder a gente chegar nesse objetivo. Então, vou dar exemplos simples. Quando você não faz as perguntas corretas, as coisas vão passando e o status quo vai se mantendo. Uma das operações que eu estava, a gente tinha poucas mulheres na força de vendas. E aí, por quê, né? Não, porque mulher não quer ser vendedora. Eu falei, não, peraí, não pode ser que mulher não quer ser vendedora. Então, alguma coisa está errada. Então, vamos entender mais. E eu acho que como gestores, essas perguntas que a gente tem que fazer são os porquês, né, que movem o mundo. Então, vamos ver. 90% do meu modelo de locomoção naquela operação era através de moto. Maioria das mulheres que estavam no nosso processo, porque eu pedi para entrevistar mulheres que não aceitaram a nossa proposta, né, para vir dentro da operação. A maioria dessas mulheres eram líderes da sua família. Então, eram mulheres, normalmente mães solteiras com filho, que eram líderes de família. E para elas, o meio de transporte oferecido pela empresa naquele momento, que era a moto, era muito arriscado. Então, eu não tenho um problema de mulher não querer trabalhar na Coca-Cola, ou de mulher não querer trabalhar onde quer que seja. Eu tenho um problema da gente não oferecer um modelo que esteja adequado ao que é importante para aquele marcador. Então, se eu pegar uma região onde ela possa se locomover de outro meio que não seja de moto, o meu índice de contratação aumentou brutalmente. Então, são essas mudanças que são importantes na organização, você entender se a organização está preparada ou não para isso e você ir fazendo essas modificações. O próprio painel de entrevistados, né? Se eu só tenho um homem, vai ter o viés inconsciente de eu querer validar alguém que é como eu, né? E assim por diante. Então, tem um tema de atração e de retenção. E no caso de mentorias, por exemplo, eu faço mentorias para jovens executivos hoje. O que são os jovens executivos? São diretores ali que estão acabei de virar diretor, quero crescer na organização, o que eu faço, né? Obviamente, dentro da empresa, eu faço porque é o meu trabalho, desenvolver pessoas.
mas fora da empresa eu tenho um programa que é dedicado, que eu faço fora do meu horário de trabalho, normalmente no final do dia, depois das 19 horas, que é justamente apoiar essas pessoas nos desafios de carreira que elas vão ter pela frente. Então, cara, eu tenho uma mulher, por exemplo, que a gente vai ter a primeira sessão, o tema dela é: eu estou numa posição de gerente, mas eu já estou fazendo uma função de diretoria, e eu não acho que isso é justo. Como é que eu trabalho isso na organização? Então, dada a experiência que eu já tive na minha carreira, eu posso ajudar essas pessoas. E aí o tema de liderança feminina entra onde, por exemplo? Então, eu, graças a Deus, nos últimos 1 ano, esse negócio tem ficado bastante movimentado. E como a minha agenda, 90% dela é Estrela Galícia, ou seja, das 8 da manhã às 7 da noite é Estrela Galícia, esse espaço à noite, preferencialmente, eu aloco mulheres na fila do que homem. Então, assim, se eu tenho 3 mulheres para entrar e a minha próxima abertura que eu tenho de agenda vai ser só para o mês de agosto, elas vão ter preferência versus algum cara entrar. Ah, você está tendo preconceito, você está excluindo os caras. Não, eu não estou excluindo ninguém. Eu estou simplesmente dando para elas a oportunidade que a gente, muitas vezes, na sociedade, deixa em segundo lugar, né? Então, eu também utilizo esses momentos para poder adequar ao meu praticar o que prega, né? Thiago, como que tem sido a vida de papai, você e a Luciana? Papais jovens aí de 3 meses. Muito legal. Uma das coisas que eu comecei a fazer, quando a gente tomou a decisão de ter filho, a gente precisou tomar uma decisão. Era algo que a gente não tinha se colocado essa obrigação, né? A gente tinha muito claro assim, poxa, se a gente tiver filho, super legal, a gente vai ser super feliz. Se a gente não tiver filho, a gente vai ser super feliz também. Mas a gente precisou decidir. A Lu ela tinha que fazer uma cirurgia, e dependendo da decisão de ter filho ou não, essa cirurgia podia ir por um caminho ou por outro. Então a gente precisou decidir. A gente sentou de forma muito consciente e falou, cara, bora, vamos ver esse negócio aí, o que tá lá na frente, né, cara? Pô, eu acho que eu seria um excelente pai, você acha que você seria uma excelente mãe, a gente se dá super bem, a gente é super parceiro, vamos trazer uma criança para esse mundo, vamos, né? Decidimos ali ser pais. E parte dessa decisão teve uma conversa muito profunda com a Luciana, porque ela, até por todo esse perfil que eu falei dela, do conhecimento, de vivência, né, nesse tema de agenda feminina, grande preocupação dela é que se eu não tivesse consciência dos impactos que é ter um filho, muito provavelmente a responsabilidade, como acontece hoje na sociedade, sobraria para ela, como mãe. Então, parte desse processo ligado com a agenda de liderança feminina, de igualdade de gênero, passou assim, eu vivi isso na pele, né, da minha esposa olhar para mim e falar assim, eu preciso que você tenha consciência, porque senão eu vou ter a carreira impactada, eu vou ter o meu trabalho impactado, porque você vai estar trabalhando no teu dia a dia e eu vou ter que amamentar e não conseguir trabalhar. Então, assim, a gente teve essa decisão para tomar, qual era a rede de apoio que a gente ia desenvolver, como é que a gente ia fazer. Eu tive sorte da Estrela Galícia ter adotado 60 dias de licença paternidade mais férias, né, então você pode tirar até 90 dias. Não são 90 dias seguidos, então você pode tirar 60 e depois de 3 meses mais 30. E por que depois de 3 meses? Porque é normalmente o momento que a mãe está voltando da licença. Então você passa a ser o primeiro cuidador. Você vai ter essa experiência de ser o primeiro cuidador, né? E nesse caminho eu encontrei o Copai, né? O Copai me convidou para ser embaixador, né, da agenda que eles estão empurrando, que é justamente a gente empurrar uma frente parlamentar que já foi formada, para votar, para legislar, na verdade, sobre licença paternidade, porque os 5 dias que a gente tem, na verdade, eles não são 5 dias por lei. Lá na Constituição de 88, eles foram colocados como 5 dias, como um período transitório. Enquanto o Congresso, não legislar sobre, a gente deixa 5 dias. E o Congresso nunca legislou. Então, o que a gente empurrou agora com a frente parlamentar, que teve uma vitória muito legal, porque ela é uma frente formada por deputados de esquerda e de direita, ou seja, ambas as correntes políticas entendem que esse é um tema importante. A gente tem licença paternidade compulsória no Brasil e remunerada, né? E por que eu me envolvi nesse negócio? Porque eu quero ficar mais dias em casa? Não é por causa disso. A gente vê pelos dados que o Copai tem que um dos impactos que uma licença maternidade de 5 dias tem é o impacto na carreira da mulher. Porque você imagina o seguinte, a Luciana a gente teve que fazer cesárea, né?
Então ela teve um processo de recuperação que 5 dias quando você vai embora, ela não se recuperou ainda. 5 dias ela não tem leite ainda. 5 dias não caiu o umbigo do bebê. Então assim, cara, você quando o pai participa mais, o Copai mostra pelos estudos que eles têm que um pai que participa mais, quanto mais próximo ele está nesse período, nesses 3, 4 meses iniciais, melhor cuidador ele é no futuro da criança. Então, tudo isso tem um impacto na carreira da mulher, tudo isso tem um impacto na qualidade de vida da mulher. E aí, para mim, foi um tema que eu me juntei ao Copai, adorei o projeto deles e sou super defensor e tive a sorte desse legalista, mesmo antes do Copai, ter tomado essa decisão no Brasil, da gente fazer. Então eu tive esses 90 dias, foi muito legal, porque assim, eu pude vivenciar coisas de tipo, ficar sozinho com meu filho e a Luciana sair. A Luciana foi no shopping ou foi fazer alguma coisa que tinha que fazer. Eu ficar sozinho para aprender, cara, que é coisa que a gente não é algo super normal. A gente todo homem faz isso. Não, o cara já normalmente estaria trabalhando já, nesse momento, né? Então eu tô podendo viver experiências muito legais com meu filho. Eu pude ver meu filho sorrir pela primeira vez. Eu pude ver várias coisas do meu filho que eu talvez não veria. O umbiguinho dele caiu comigo, eu fazendo ali o curativo do umbigo dele caiu comigo. Então tá sendo muito legal de ver isso, de poder ter na maturidade que eu tenho hoje, que a minha esposa tem, a gente trabalhar muito em conjunto nessa ligação com o nosso propósito, de como que essa vivência que a gente está tendo pode contribuir tanto para ela quanto para mim, para a gente, no mundo profissional, a gente entender melhor essa dinâmica e adotar políticas na empresa, no nosso negócio, que possam contribuir para a licença paternidade e licença maternidade e, como consequência, contribuir para o crescimento das mulheres, né? Então está sendo divertido por isso, que eu estou tendo a oportunidade de ser pai, que é muito legal. Todo mundo te fala um monte de coisa, mas assim, só a hora que o bicho nasce, que está ali na tua mão, que você toma consciência que você colocou outra lente, né? Porque até então você tinha uma lente, agora você coloca uma lente. Eu tenho uma lente agora chamada Rafael. Tudo que eu vou fazer agora, ele passa por essa lente, não tem jeito. Mas com outro benefício paralelo a esse, que é poder vivenciar algo que na minha carreira e dentro do meu propósito, eu posso ajudar a transformar dentro das organizações, né? Então está sendo super divertido. Thiago, qual conselho você dá para os jovens que estão iniciando a carreira e querem, no futuro, assumir cargos de liderança? Aprende, cara. Vai aprender. Vai aprender, assim. Seja um eterno aprendiz. Hoje está na moda falar do lifelong learning, long life learning, confundindo as palavras aqui, mas enfim. De você estar continuamente aprendendo, não é só moda, não, cara. Assim, eu tenho aquele canal Futura, né, que eu não sei se existe ainda ou não. Ele um anúncio que era muito legal, que era isso, né? Assim, o que muda o mundo são as perguntas, não são as respostas, né? Às vezes eu tô conversando com alguma pessoa, eu falo de um determinado tempo, eu falo, meu irmão, como é que você sabe disso, né? De onde você tirou? Porque em algum momento na minha vida, eu falei, por que tal coisa é assim, eu vou lá aprender. E a gente tende, cara, os jovens tendem a interpretar uma carreira, principalmente quando começa, e eu já fui assim também, como se fosse uma corrida de 100 metros, quem chegar primeiro ganha, né? Eu lembro que uma das minhas ambições era me aposentar aos 50 anos de idade, né? E tudo isso muda muito. Você vê que a tua carreira, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona de 42 quilômetros, que a tua preparação mental e física, elas são igualmente importantes, né? Se você não chega no final de uma maratona se a cabeça não está bem, você também não chega no final da maratona se um corpo não está bem, né? E que o que te credencia, cara, para chegar numa posição de liderança não é a velocidade com que você chegou ali, mas é a qualidade com que você ocupou cada cadeira que você preparou. Então eu falo pro meu time aqui, uma vez por ano eu tenho uma conversa de carreira com o meu time, né? Onde eu conto como é que eu gerencio a minha carreira, né? E algo que eu falo para eles assim, de maneira muito genuína, eu não quero ser o cara que chega rápido. Eu quero ser o cara que senta para uma entrevista e os entrevistadores lá do lado olham e falam assim, ele é o mais preparado. Porque isso, cara, pode ser que eu chegue lá na frente, 2 anos depois que algum outro cara que quis fazer mais rápido. Mas essa diferença de 2 anos talvez me dê a perpetuidade de passar 5, 10 anos numa posição legal versus o cara que talvez tenha passado 1 ou 2 porque ele não tem a preparação para seguir adiante. Então, aprendam, cara, e aprendam que a carreira ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona de 42 km, onde a tua 42 km, onde a tua cabeça e teu corpo tem que ter preparação igual para chegar lá.
que o mais preparado, cara, é o que chega no final. Não é o mais rápido, não é o mais... Obviamente o mais rápido também, mas você não consegue ser o mais rápido sem você estar preparado, senão você cai no meio da prova, né? Acho que eu deixaria isso, cara. Assim, hoje tá muito comum, né? A gente... Não é hoje, sempre foi. Desde quando eu era garoto que eu comecei, você achava que, pô, amanhã dava pra ser presidente, né, cara? Eu tenho 20 e tantos anos de carreira, bicho, pra estar onde eu tô hoje, né? Eu passei por muito perrengue que eu publico todo dia no LinkedIn, passei por muito aprendizado, por muita coisa boa, por muita coisa ruim, para poder sentar na cadeira que eu tô hoje e ter um mínimo de confiança de que eu tenho capacidade de levar essa função adiante, né? Muito legal esse conselho, hein? Muito legal mesmo. Qual você considera que é a sua zona de impacto? Onde você faz diferença? Onde você acha que você impacta as pessoas? Onde você pode fazer diferença no mundo? Eu acho que tem 2 zonas de impacto importantes. A primeira é problema. Eu adoro resolver problema, cara. Você adora problema? Assim, eu tenho facilidade de fazer. O que a minha profissão, normalmente, as minhas funções, elas são funções estressantes, né? Então, assim, eu brinco assim, que a minha próxima entrevista, eu quero fazer entrevista para manutenção. Tem alguma coisa que é só manter, eu não preciso mudar nada, assim, mas não é verdade. Assim, eu gosto disso. Justamente por isso que eu te falei de aprender, de se fazer as perguntas, eu gosto de resolver problema. O problema, ele me gera perguntas. Né? Por que é assim? Por que chegou aqui? Como chegou aqui? E eu consigo ter um impacto, porque eu tenho a facilidade ao longo da minha vida e no meu desenvolvimento de pegar um problema, cortar ele em pedaços e ir resolvendo esse problema, e por isso que minha carreira normalmente está em expansão de negócio, virada de negócio, aquisição, M&A, essas coisas que eu participei, porque eu consigo fazer isso bem. E não está em ordem, tá? Mas esse é um, e o outro é em pessoas, cara, assim, eu não sou um cara que... Eu não sou um cara gente boa. Eu tinha uma pessoa que trabalhou comigo, falou isso, falou assim, eu estava saindo de uma função de uma diretoria e ia assumir outra, e uma pessoa que trabalhou comigo nessa diretoria anterior estava nessa outra equipe, né? Então, quando eu estava indo, o novo time virou e falou assim, poxa, que legal, o Thiago tá vindo, ele é super gente boa, e essa pessoa que trabalhava comigo falou assim, não, deixa eu separar as coisas para vocês. O Thiago não é super gente boa, ele é super demandante, ele é super exigente, a barra dele é lá em cima. O Thiago, ele é bom gestor de pessoas. Ele não é super gente boa. E isso são coisas diferentes. As pessoas, às vezes, não entendem que são coisas diferentes. Eu não quero um chefe, cara, que sorri pra mim e dá tapinha nas minhas costas e deixa eu passar perrengue. Eu quero um chefe que ele se preocupe comigo, que ele se importe comigo, que ele se importe com a organização, que ele crie um ambiente seguro, que ele seja transparente, que ele se comunique bem, que ele dê direção, que ele dê inspiração. Eu não me importo que ele me estique. Mas eu sei que aquele cara, ele pode ser duro, ele pode apertar, ele pode fazer a gente dar uma ralada, porque tá aprendendo, pode tirar a gente da zona de conforto, mas que eu tô seguro com ele, porque ele tá ali para mim. E essa para mim é uma parte de impacto, assim, eu sempre brinco com o meu time aqui da Estrela Galícia, eu falo assim, eu dou mole para vocês? Eu falo, não, pô, nem um pouco. Mas eu sou uma pessoa justa, né? Então todo mundo tem salário adequado, benefícios adequados, um ambiente seguro para trabalhar. É isso que é a minha função fazer, né? Então, assim, ser um bom gestor de pessoas. Se a gente vai lá em casa no churrasco no final de semana, é melhor ainda. Eu acho que é um bônus. Mas, assim, para mim, esse é o segundo impacto, assim, resolver problema e gerir bem pessoas, né? Garantir que essas pessoas têm paz para poder trabalhar com tranquilidade e entregar resultado. Essas são minhas 2 maiores zonas de impacto, eu acho. Qual frase define o Thiago? Cara, eu acho que ela tem mudado recentemente, assim, mas... Acho que uma que sempre impactou positivamente, um amigo meu me mandou há um tempão atrás, a gente estava na Coca, assim, eu não paro quando eu canso, eu paro quando eu termino. Eu não sei se essa frase hoje ela ainda é boa ou ruim para mim, né? Porque com a maturidade você aprende o equilíbrio também, né? E eu valorizo muito o equilíbrio hoje que a gente tem. Mas eu acho que eu venho entendendo essa frase. O contexto dela era o contexto do Iron Man, né? E o Iron Man é isso mesmo, você para quando você termina, você cai no meio e você não terminou, né? Mas quando eu trago para o contexto de hoje, para mim ela significa isso, assim, eu sou um cara muito focado em cumprir o meu propósito. Não é só o resultado da empresa, é cumprir o meu propósito de entregar resultado, de ter um time diverso, um time blindado. Eu só vou parar quando isso estiver acontecendo, mas eu acho que para um nível acima disso, eu só vou parar lá no meu último suspiro.
né? Não é porque eu tô cansado poxa, a agenda de liderança feminina é uma agenda difícil, atrai gente que não gosta, atrai até mulheres que querem brigar comigo porque eu não deveria estar falando do tema, assim. É cansativo, tem hora que você olha e fala assim, meu, tem que ficar brigando com esse negócio, mas não. É algo que eu acredito, é uma mudança positiva, que eu acredito assim, eu não vou parar, independente do cansaço, né? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Acho que essa frase, ela vai se adaptando da maneira que eu ouço ela à minha realidade, mas é uma frase muito, muito presente para mim. Thiago, onde que as pessoas te acham nas redes sociais? LinkedIn, basicamente. Eu sou um zero à esquerda para outras redes sociais. Eu tenho conversado com a minha esposa de como começar a explorar um Instagram da vida, mas assim, hoje, zero à esquerda. Meu Instagram, se você não me acha, ele tem um outro nome que não é o meu nome, ele tem um nome de mergulho, eu mergulho, né? O símbolo dele é uma caveira de pirata, então você não tem nada a ver com você. Você não consegue achar o Thiago no Instagram. E tem, sei lá, 20 fotos no meu Instagram e é isso. Então, o LinkedIn, tá Thiago Coelho, eu acho que tem mais um Thiago Coelho que aparece como top trend quando você busca. Então, se colocar Thiago Coelho, Estrela Galícia, Thiago com H, me escreve. Eu sempre falo para as pessoas, olha, eu não respondo rápido, mas eu respondo, tá? A não ser que seja o que tem muita gente querendo oferecer serviço. Eu tenho um monte de gente querendo me oferecer aula de inglês, por exemplo. Pô, cara, você não leu o meu perfil no LinkedIn, eu acho, né? Você me oferecer... Aí eu não respondo, mas eu tive outro dia, ontem ou anteontem, eu respondi um e-mail, por exemplo, de uma pessoa que me mandou dizendo, Thiago, eu tô tendo um problema com o meu time, eu não consigo entender meu time não consegue me entender. Aí eu falei, olha, me manda por e-mail, porque é mais amigável eu te responder por e-mail. Então ela me mandou. Eu demoro, cara, mas eu respondo, principalmente quando é para apoiar as pessoas. Assim, eu fico super contente em poder contribuir, poder ajudar. O meu momento de LinkedIn, ele é sábado à tarde. Então, para todo mundo saber, assim, durante a semana, escrevi pro Thiago na segunda, o Thiago vai ver você, se ele, dependendo da quantidade de mensagem, estiver no sábado, porque sábado à tarde é um momento que eu consigo parar, sentar, rever minha rede, ficar com o Rafa ali no meu colo por enquanto, quando eu tô revendo, mas eu sempre respondo, cara, então super disponível. O propósito desse podcast é dar voz para as pessoas e produtos que movimentam a minha, a sua e as nossas vidas. Esse foi o Thiago Coelho. Obrigadão, Thiago. Prazer ter você aqui. Prazer, cara, estar com vocês. Sempre contente de voltar quando vocês quiserem. Obrigado, Bruno. Episódio editado por Retenção Multimídia.